E aí, meu amigo, minha amiga, espero que você esteja bem. Hoje, dentro do direito civil, nós vamos falar sobre o tema da ordem da vocação hereditária, ou seja, faleceu o marido, foi deixado ali bens de herança. Para quem vão esses bens? Vai para a esposa, vai para o filho, vai para o pai. Então é esse tema que costuma causar um certo tipo de confusão na mente dos alunos. Eu vou explicar de maneira detalhada e eu tenho certeza que você vai aprender isso aqui de uma vez por todas. Bom, quero compartilhar um esquema que eu fiz aqui para poder nos auxiliar na realização dessas questões. Essa ordem hereditária, ela é importantíssima. Por quê? Porque se nós tivermos aqueles que vão receber a herança no grupo 1, esse grupo 1 fará com que os demais grupos sejam excluídos. Então nós vamos imaginar, por exemplo, um marido que ele faleceu e ele tinha uma família completa. Ele tinha esposa, ele tinha filho, ele tinha pai, ele tinha irmão, ele tinha todo mundo. Só que pelo fato dele ter filhos, fará com que essa primeira ordem seja obedecida naturalmente, e se tem gente aqui, vai excluir aqui, aqui e aqui. Oba! Tudo bem? Então, voltando aqui, tem um marido, ele não tem filho e ele não tem esposa. Não tem. Então, saiu o primeiro aqui, mas ele tem pai. Então, o pai aqui vai receber. Já não tem esposa, o irmão vai receber? Não. Qual seria a possibilidade de um irmão receber a herança aqui? Seria o caso do marido, por exemplo, né, de um pai. Só que quando ele faleceu, ele já não tinha, ele não tinha esposa, não tinha filho, não tinha pai, não tinha avô, já a esposa já falei, pronto, agora aqui o irmão vai poder receber. Se não tiver irmão, pode ser o sobrinho, pode ser o tio. Tudo bem? Então, essa ordem aqui, ela é importantíssima. Professor, por que na ordem 1 tem ali o cônjuge em vermelho? Porque isso aqui, você vai entender de uma vez por todas. Porque nem sempre o cônjuge ele vai ter direito de receber junto com os descendentes. E olha que ele está na ordem 1 ali de preferência, né? Mas a depender do regime de casamento, pode ser que o cônjuge receba ou não parte da herança. E isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, antes de começarmos a falar sobre o direito das sucessões, antes de falarmos sobre a herança, a gente precisa resolver o direito de família. E é aqui que eu vou explicar para vocês o seguinte. Vamos imaginar que temos um casal casado aqui sob o regime da comunhão universal de bens. Regime da comunhão universal. Então, eles têm um patrimônio de 100 mil, só que aí eles se separaram. Então, ela ficou com 50 mil e ficou 50 mil aqui para poder distribuir de herança. Esse 50 mil aqui da esposa é herança? Não, isso aqui se chama meação. Por quê? Porque ela já tinha esse direito aqui. Ou seja, vamos supor que eles se separaram por causa do divórcio. Ou seja, ninguém morreu, não tem nem o que falar sobre herança, mas ainda assim ela vai receber esses 50 mil. Por quê? Por causa da meação. Só que, vamos supor que agora eles se separaram, não pelo divórcio, mas se separaram porque o marido, ele faleceu. Ele faleceu. Então, se ele faleceu, ela vai receber esses 50 mil aqui. Esses 50 mil aqui vai ser de herança? Novamente não. Será de meação. Meação. Esses 50 mil aqui serão os 50 mil distribuídos em herança. Aí a pergunta que fica, a esposa, ela vai ter direito de participar desses 50 mil? Não, não vai ter. Por quê? Porque ela já recebeu a meação dela. Então, nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, olha só, do descendente mais o cônjuge que está em vermelho, então, se fosse esse caso, o cônjuge, ele não iria receber. Por isso que está em vermelho, porque às vezes ele está ali e às vezes não está. Nesse caso específico que eu comentei com vocês, da comunhão universal de bens, ele não está. Por quê? Porque já recebeu a parte dela da meação. Tá? Eu preciso passar para vocês outros exemplos da separação convencional de bens. A separação convencional de bens diz que cada um vai ficar com aquilo que possuía. Tá bom? Então vamos supor que o marido tinha 100k e a esposa tinha 0. Separaram. Então, pelo direito de família, ela vai ficar com quanto? Com 0. Por quê? Porque o regime de bens diz isso. Ele vai continuar com 100 mil, que já era dele, e ela vai ficar com 0. Bom, se ele morreu, esses 100 mil aqui, esses 100 mil reais serão distribuídos em herança, não é isso? Isso. E a pergunta que fica é, essa esposa aqui, ela terá direito de participar desses 100 mil aqui na herança? Sim, vai ter direito. Por quê? Porque na meação ela não recebeu nada. Então, nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, ela terá esse direito. Será descendentes mais o cônjuge. Vocês estão pegando aí a ideia?
Então nós temos uma primeira ordem que os descendentes sempre estarão. E o cônjuge vai depender do regime de casamento. Se você for ler o artigo 1829, talvez você não vai compreender de uma maneira inicial, de uma maneira direta, como eu tive bastante dificuldade. Mas o que eu estou passando aqui para você é o suficiente para você acertar na sua prova. Então entenda que na comunhão universal a esposa ela vai receber a meação dela e não terá direito de herança. Serão apenas os descendentes, se houver. Agora, quando a gente fala da comunhão universal, a gente está falando que não existe nenhuma possibilidade da esposa receber a herança? Não é isso. Por quê? Porque aqui, olha só, olha que interessante, hein? Olha que interessante. Nós temos aqui a primeira ordem descendente mais cônjuge. Então, se tiver descendente, o cônjuge não vai receber. Por que não vai receber? Porque foi o que eu expliquei para vocês. Já recebeu a meação, não terá direito na herança. Quem vai receber herança? Apenas os filhos. Mas vamos supor que ele não tenha filhos. Se ele não tem filhos, então nós vamos partir agora para a segunda aqui, a segunda ordem de vocação. E qual é a segunda ordem? Ascendentes, os pais, os avós, mais o cônjuge. Olha o cônjuge aparecendo novamente aí. Ou seja, se de repente ele não receber por causa da primeira ordem, pode ser que ele receba na segunda. E mais ainda, pode ser que ele receba tudo por causa da terceira ordem. Então entenda isso. A ordem 1 vai retirar as demais ordens. E a ordem 1, ela tem um gostinho todo especial, porque às vezes é só o descendente e às vezes é o descendente mais o cônjuge. Eu já mostrei para vocês. Eu mostrei para você que, se for na comunhão universal, o cônjuge não recebe herança. Não recebe, porque já recebeu a meação. Se for na separação convencional, ela não terá direito à meação, mas terá direito à herança. Tem mais 2 casos que eu preciso mostrar para vocês, tá? Que é da comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela vai ser muito parecida, na verdade, idêntica à da comunhão universal, tá? Em que, quando houver a separação, a esposa, ela vai sim receber aqui a metade, tá? Considerando aqui o mesmo exemplo, ela vai receber a metade como meação. Se ela for receber como meação, então ela não terá direito à herança, tá bom? Não terá direito à herança. Então, naquela ordem 1, vai ficar apenas os descendentes. E o último que eu quero mostrar para vocês, que é um exemplo muito especial, eu preciso daqui da atenção de vocês, é o seguinte, é da comunhão parcial quando há bens particulares. Como assim, professor? Eu vou considerar aqui o exemplo de que esse marido aqui, ele tinha, antes de casar, uma casa. Era dele desde solteiro. Quando ele casou, ele já tinha. E depois que ele casou, ambos em conjunto conseguiram juntar um patrimônio de 100 mil reais. De 100 mil reais. Então, o que vai acontecer? Se ele falecer, a esposa terá direito de 50 mil reais daquilo que eles conseguiram em conjunto. Esses 50 mil reais aqui será da meação. Da meação. Esses outros 50 mil aqui é um valor de herança. E a esposa, ela não vai participar. Não vai, porque ela já recebeu aqui a meação dela. Então, ela não participa da herança. Tá? Mas e a casa, professor, que o senhor falou aí? Então, essa casa aqui, como é um bem particular que já era dele, a lei diz que, em relação ao bem particular, a esposa também participa. Eita! A esposa também participa apenas dos bens particulares. E se tiver filhos, vai dividir esses bens com os filhos. Meu amigo, com isso aqui, a gente resolve 90% daquilo que pode cair na sua prova. Beleza? Vamos ver então? Primeira questão diz o seguinte. Pedro Paulo faleceu deixando patrimônio de R$1 milhão. Composto integralmente por bens comuns adquiridos onerosamente durante o casamento com Quitéria. Quitéria é a esposa. Sob o regime da comunhão universal de bens. Opa! Regime da comunhão universal. Isso significa que, quando Pedro Paulo faleceu, metade disso ficou com quem? Com Quitéria. Esse valor é um valor de meação, não é de herança. E os outros 500 mil? Os outros 500 mil serão de herança. E eles vão para quem? Para a primeira ordem. A primeira ordem é quem? A primeira ordem são os descendentes. Vai ter o cônjuge aqui? Não. Por quê? Porque ela já recebeu a meação dela. Então, apenas para os descendentes. E aqui tinha, né? Ele tinha 3 filhos. Todos vivos no momento da sua morte. E não deixou testamento. Então, com base na ordem de vocação hereditária, previsto no artigo tal, assinale a afirmativa correta. Bom, então a gente já sabe que a esposa Quitéria vai receber metade em termos de meação e a outra metade será dividida entre os filhos. Então Quitéria herdará? Não. A herança será dividida
em 4 partes entre Quitéria. Colocou Quitéria como herança, já era. O patrimônio será dividido em 4 partes iguais, cabendo a Quitéria sua cota como meação e aos filhos a título de herança. Então o patrimônio será dividido em 4 partes iguais. Não. A metade do patrimônio vai caber a Quitéria e a outra metade igualmente entre os filhos. A totalidade do patrimônio constitui herança. Não. Metade do patrimônio é meação. Quitéria receberá metade do patrimônio a título de meação e a outra metade será dividida igualmente entre os 3 filhos. Exatamente, esse é o gabarito. Beleza? Eu vou pular aqui a questão 2 e vou para 3. A Regina e Paulo eram casados em regime de separação convencional. Separação convencional, gente, separação convencional. Cada um vai ficar com seus bens. Então a esposa, ela tem algum direito à meação? Não tem direito à meação, não tem. Se ela não tem direito à meação, ela tem direito à herança. Desde o grupo 1 lá, tá bom? Desde o grupo 1, tá? Desse grupo aqui, ó. Dessa vez, esse cônjuge que tá vermelho vai ficar pretinho aqui, no sentido de que ela tem direito desde aqui da ordem 1 de vocação. Então, Regina e Paulo eram casados sob o regime de separação. Ao falecer, Paulo deixou um imóvel e 2 filhos. Nesse caso, Regina, ela é herdeira de Paulo e faz jus a 1/3 do imóvel. Sim, sim, exatamente aqui, esse é o nosso gabarito. Como assim, professor? É esse caso aqui, ó. É o caso dos descendentes, tá? Junto com o cônjuge. Herança. Por quê? Porque o regime de casamento era da separação convencional. Da separação convencional, a esposa não tem direito à meação, mas tem direito à herança. Mais um. Paulo e Glória mantiveram união estável por 22 anos. União estável é equiparado ao regime de bens. Como que é mesmo? Oh, meu Deus. Às vezes dá um branco aqui. Da comunhão parcial de bens, tá? Comunhão parcial. Então, sem que nunca tivessem celebrado o pacto, não tem problema. Vai ser do regime da comunhão parcial. Ao longo da relação, amealharam, por esforço comum, patrimônio de 1.600.000 reais. Então, Paulo faleceu não deixando filhos nem pais. Não deixou filhos nem pais. Apenas seus 4 avós e 2 irmãos. Opa! Então, olha só. Ele deixou filhos? Não. Então, não pode ser esse primeiro aqui. Ele não tem pais, mas tem avós. Avós são ascendentes. Então nós vamos cair nesse segundo. Ascendentes mais o cônjuge. Então olha só que interessante, hein? Era 1.600.000. Então, olha só. Primeiro, vamos resolver o direito de família. Metade desse valor, 800.000, pertence à Glória por meação. Metade pertence a ela. Tá bom? E os outros 800.000? Os outros 800.000 serão divididos entre os ascendentes mais o cônjuge. Não será uma divisão idêntica, tá bom? Não será uma divisão idêntica, mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque senão vai ficar uma aula pesada e talvez você vai até desanimar. Mas apenas com esse conhecimento, tenho certeza que você já vai conseguir compreender muito bem essa questão aqui. Então, beleza. Então, Paulo faleceu, não deixando filhos, apenas seus 4 avós e 2 irmãos. Os irmãos terão direito aqui a alguma coisa? Não, os irmãos estão aqui, ó, nos colaterais, em 4º lugar, tá bom? Não terão direito a nada. Então, vamos lá. Glória terá direito à meação de 800.000 reais, a meação, sim, mais metade do valor da herança, ou seja, a herança tinha 800, 400.000 ficou para ela, e o valor restante dos 400.000 será dividido igualmente entre os avós de Paulo. Isso aqui está correto, tá? Eu comentei com vocês que a divisão ela não é idêntica, tá bom? Mas eu não quero entrar nesses detalhes com vocês. Veja se você teria condição de resolver essa questão só com essas informações. Olha se você marcaria a letra B. Glória terá direito à meação. Sim, 800.000. E ao direito real de habitação, que é uma informação importante, daqui a pouco eu vou comentar com vocês, mas fala assim, ó, mas não concorrerá com os ascendentes. Errado. Por quê? Porque caiu aqui na ordem 2, e ela concorre sim com os ascendentes. Então, não teria como marcar essa letra B aqui. Letra C. Glória terá direito ao valor total dos bens, já que o cônjuge afasta a sucessão dos ascendentes do falecido. Não, não afasta. Não afasta. E letra D, Glória terá direito à meação de 800.000 e o valor da herança será dividido em 3 partes iguais, recebendo Glória e os 2 irmãos de Paulo. Tá vendo? Aqui colocaram os irmãos aqui, ó. Os irmãos têm nada a ver, estão lá em colaterais, são o 4º lugar aqui. Tá? Então realmente só tinha como marcar a letra A só com essas informações.
Mais uma. Nazaré faleceu sem deixar descendentes ou ascendentes. Tampouco deixou testamento. Por isso, quando de seu aniversário, houve disputa entre seus possíveis herdeiros. De um lado, seu irmão bilateral, Osvaldo, pretendia a totalidade da herança. De outro lado, também afirmava ter direitos sobre a herança seu sobrinho, Pedro, que era filho de Rejane, a irmã, também bilateral de Nazaré, que falecera anos antes dela. Então, é bom a gente desenhar aqui para a gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu fechar uma tela aqui. E vamos voltar aqui. Nós temos aqui, então, Nazaré, tá bom? Nazaré faleceu. Ela não tem filho, não tem esposo. O que ela tem? Ela tem aqui o irmão, tá? O irmão, quem é o nome do irmão? Cadê? De um lado, seu irmão bilateral, Osvaldo. Então, Osvaldo. E de outro lado tinha quem? Tinha o sobrinho Pedro. Sobrinho Pedro, filho da Rejane. Então, vou colocar aqui, ó. Rejane faleceu, né? Rejane já faleceu. Tá? Rejane faleceu. Mas tem aqui o sobrinho Pedro. E aí? Quem vai ter direito? Osvaldo, o irmão, ou o sobrinho Pedro? E aqui nós vamos ter uma situação que é uma situação importante de trazer aqui para vocês. Por quê? Porque existe aqui o direito de receber a herança por representação. Ou seja, o direito aqui, o normal, seria que a herança ficasse entre os irmãos. Quais irmãos? De um lado, Osvaldo e Rejane. Seria dividido igualmente entre eles. Só que Rejane já faleceu. Só que existe o direito, aqui no caso do filho da Rejane, que é o Pedro, de receber essa herança no lugar da Rejane. Tá bom? Então vai integralmente para Osvaldo? Não. 2/3 para Osvaldo e 1/3 para Pedro? Não. Metade para Osvaldo e metade para Pedro. Exatamente. Porque Pedro aqui, ele vai receber, não por direito próprio dele, mas ele vai receber por direito de representação. Esse direito de receber por representação acontece apenas nos casos colaterais, tá? Deixa eu ver se alguém vai fazer algum comentário aqui. Aqui, ó. Esse aqui que eu queria, ó. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, o irmão, ele é mais próximo do que o sobrinho. Então, seria apenas o irmão, tá? Então, por exemplo, se a Rejane estivesse viva, iria receber apenas o Osvaldo e a Rejane. E o sobrinho iria receber? Não. Por quê? Porque os mais próximos excluem os mais remotos. Salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos, aos sobrinhos, que é o caso aqui da questão, tá? Então o sobrinho, ele recebeu ali por representação no lugar da mãe que já havia falecido. Tudo bem? Mais uma. João e Maria, esse aqui, não pensei que fosse da UAB, não foi não. João e Maria conviverem em união. Se é união, nós estamos diante do regime da comunhão parcial de bens. Então, eles viveram em união desde 2000, tendo formalizado a relação em 2015. Não importa. O casal não teve filhos. Tá. Recentemente, ainda durante a união estável, João faleceu. Sabe-se que o falecido não tem ascendentes, tendo como irmãos José e Carlos. O primeiro é falecido, deixando 2 filhos, e o segundo é casado com Ana e não possui filhos. Então, considerando o caso apresentado, é correto afirmar. Bom, nós vamos lá para... Aqui, ó. Quem tem direito de receber a herança? Olha só, João e Maria, quando ele falece, o que acontece? Metade dos bens vai ficar com a esposa. Metade do bem vai ficar com Maria pela meiação, por causa da meiação. Tá? E a outra metade? A outra metade iria para os filhos. Mas ele não tem filhos. Então, se não tem filhos, nós vamos pular aqui um e vamos para o 2. Ele tem 2? Ele tem pais? Vamos ver. O casal não teve filhos. Recentemente ainda João faleceu. Sabe que o falecido não tem ascendentes. Se ele não tem ascendentes, então pulou o primeiro, pulou o segundo, mas ele tem cônjuge. Se ele tem cônjuge, vem antes dos irmãos, tá? Então a esposa vai receber sozinha. Maria será considerada a única herdeira de João. Mais um. Caiu na UAB em 2023. Maria Cristina era casada com Roberto,
falecido no início de 2022 sem deixar testamento, sob o regime da separação convencional de bens. Separação convencional de bens. Maria Cristina não vai receber nada de meação, tá? Não recebe meação, mas tem direito de participar desde da ordem 1, junto com os filhos, se tiver filhos, tá? Ela vai participar da herança. O casal sempre viveu em um imóvel de propriedade de Roberto com seus 2 filhos, que não moram mais com os pais. Roberto deixou, além do referido imóvel, alguns investimentos de natureza comercial. Então, Maria Cristina é titular do direito real de habitação, sem prejuízo de sua participação na herança de Roberto. Sim, aqui acabou que nem falou sobre a divisão mesmo dos bens, mas de um artigo importantíssimo que eu preciso compartilhar com vocês, porque não é a primeira vez que a FGV cobra esse artigo. Olha só, ao cônjuge sobrevivente, que foi o caso aqui, tá? Que foi o caso. Qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, e no caso a Maria tem direito sim de herança, mas independentemente disso, vai caber a ela o quê? O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ou seja, mesmo que os filhos também tenham direito da herança daquele imóvel, aquele imóvel será destinado a Maria como direito real de habitação. Não que ela seja proprietária única do imóvel, mas enquanto ela estiver viva, ela terá direito de morar naquele imóvel. Fátima e Pedro eram casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial, e 1 ano depois do casamento, Pedro veio a falecer. Sem filhos, em comum com Fátima. Pedro tinha apenas um filho, Mateus, de um relacionamento anterior, com 10 anos à época do falecimento. Então, considerando que não havia pacto antinupcial ou testamento e que Pedro deixou alguns bens particulares, e outros em comum com Fátima, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Civil. Essa aqui é a questão mais completa que a gente tem. Mais completa, tá? Por quê? Porque está falando exatamente daquele caso, desse caso aqui, ó. Desse caso, exatamente dele, tá? Vamos ver o que eu... Está aqui, ó. Então, vai de... Ela... como é que é o nome dela mesmo? É Fátima, né? Fátima terá direito à meação, a metade aqui do que eles conseguiram em comum. Dessa herança, ela não participa. Agora, dos bens particulares, ela participa. Vamos ver o gabarito? Fátima é meeira do patrimônio total. Não é do patrimônio total. Ela é meeira do patrimônio que eles tinham adquirido em conjunto. Então ela não pode. O patrimônio total de Pedro será dividido em 2 partes iguais, entre Fátima e Mateus, porque são os únicos herdeiros de Pedro. Não, está errado. Fátima será herdeira e meeira dos bens comuns do casal. Não. Ela é meeira dos bens comuns, mas não herdeira. Fátima será meeira dos bens comuns do casal. Sim. E Mateus será o único herdeiro dos bens particulares. Não. Porque Fátima vai ter direito aqui a participar. Cara, que questão boa, hein? Fátima será meeira em relação aos bens em comum do casal. Sim. E concorrerá com Mateus na herança dos bens particulares de Pedro. Exatamente isso aqui. Show de bola. Muito boa questão. Isso aqui caiu na OAB, hein? Luiz, sem filhos, é casado com Aline, sob o regime da comunhão universal. Então, na comunhão universal, se Luiz falecer, sempre esse exemplo, né? Sempre o marido que falece, ela vai ter direito à meação, mas não terá direito à herança naquela primeira ordem. No ano de 2018, Luiz perdeu o pai, Mário. Então, esse tipo de questão, gente, tem que desenhar, tá? Tem que desenhar. Então, vamos lá? Vamos desenhar. Nós temos aqui Luiz morreu. Ele é casado com Aline. Aline, esposa. Tá. Ele é casado com Aline. No ano de 2018, ele perdeu o pai, Mário. Não vou nem colocar aqui porque não tem importância pra gente. Como seu irmão Rogério... então ele tem um irmão. Rogério. Como seu irmão Rogério morava em outra cidade e sua mãe Catarina, então ele tem uma mãe chamada Catarina. Precisava de cuidados diários, Luiz levou-a para morar junto dele e de Aline. Tá? Então, Luiz
que era casado... Eu já matei Luiz aqui, né? Nem tinha morrido ainda. Então, Luiz, que era casado com Aline, passaram a receber aqui a mãe de Luiz para poder morar juntos, né? Tudo bem. Durante a pandemia do Covid-19, tanto Luiz quanto Catarina contraíram a doença e foram internados. Ambos não resistiram e no dia 30 de junho, Luiz faleceu. Então, dia 30 de junho, Luiz faleceu. Tá. Sem deixar testamento. Catarina morreu no dia 15 de agosto. Morreu pouco tempo depois. Também sem deixar testamento. Boa, hein? Olha só, então, o que nós temos aqui nessa questão. Eles eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Da comunhão universal. Se eles eram casados sob o regime da comunhão universal de bens, isso significa que quando Luiz morreu, ele deixou a herança dele para quem? A herança de Luiz vai ser o seguinte. Metade, primeiramente, seria destinado a Aline, não como herança, mas como meação. E a outra metade vai ter que seguir exatamente essa ordem aqui, tá? Teria a ordem aqui no primeiro? Não. Por quê? Porque no primeiro, como é que é o nome dela mesmo? A Aline, já ia falar Catarina. A Aline não tem direito a receber herança, porque ela já recebeu a meação dela. Não tem direito a receber herança. Então aqui, a ordem número 1 não existe. Não existe. Mas a ordem número 2 existe. Que seria quem? Os ascendentes, no caso a mãe, tá? A mãe. Que no caso aqui é a Catarina, a mãe, mais o cônjuge, que é a Aline. Então, olha só que interessante, hein? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. De todo o patrimônio de Luiz, todo o patrimônio dele, nós temos que uma parte vai para a Aline como meação. E outra parte vai para a mãe e a esposa. Isso sim como herança, tá? Como herança. Então vamos procurar aqui agora o nosso gabarito. Vamos procurar aqui o nosso gabarito. A herança de Catarina deve dividir-se. Catarina é quem? Catarina é a mãe. Entre Luiz, não. Quando Catarina morreu, Luiz já estava morto. Então, não. Rogério. Quem é Rogério mesmo aqui? Rogério é o irmão. Rogério será herdeiro de Catarina. Catarina é a mãe de Rogério também. Vai receber. E na sucessão de Luiz, aqui que importa pra gente, serão chamadas quem? Aline e Catarina. Verdade. Seu herdeiro Rogério receberá um quinhão como parte da herança deixada pela mãe. Sim. Por quê? Olha só, hein? Olha que interessante. Aqui, deixa eu tirar aqui novamente a minha câmera. Essa parte aqui, ó, essa parte que veio para a mãe e a esposa, ela veio, então, parte dela veio para Catarina. Só que depois que Catarina faleceu, quem vai receber esse valor aqui? Exatamente o Rogério, que é o filho de Catarina. Bom, foi uma questão, eu reconheço que foi uma questão um pouco mais difícil, tá? É esse gabarito sim, é esse gabarito. Letra B de bola. Deixa eu voltar aqui com a minha câmera aqui. E vou mostrar para vocês por que não poderia ser as outras. A Aline não será herdeira de Rogério, será sim. Por quê? Porque o Rogério aqui, ele... De Rogério? Não. Nossa, não tem nada a ver Aline com Rogério. Aline com Rogério. De onde que ele tirou isso? É Luiz com Aline. E Rogério será herdeiro de Catarina e apenas Aline será herdeira de Luiz. Não, quando Luiz faleceu, nós estamos usando aqui essa segunda ordem, ascendente mais cônjuge. Então Aline não poderia ser sozinha. Teria que ter aqui a mãe, né? A mãe aqui. Tá bom? Eu tô me confundindo já com os nomes, mas vocês me entenderam, tenho certeza absoluta disso. Vamos fazer a última questão aqui. Que também caiu, né? Também caiu aqui, ó. Na OAB, né? Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos, sob o regime da comunhão parcial de bens. Quando o último veio a óbito. Então, Sônia e Teodoro, casados há 7 anos, sob o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial, a Sônia vai receber metade dos bens como meação. E a outra metade, ela vai receber como herança? Não, não vai. Não vai no nível 1, né? Não vai aqui no nível 1. Desde o casamento, o casal residia em uma belíssima cobertura que Teodoro havia comprado há mais de 20 anos. Ou seja, muito antes do casamento. Opa, então aqui já mudou a situação. Por quê? Porque esse aqui é um bem
particular dele. Então, nessa casa aqui de Copacabana, a Sônia terá direito de participar da herança. Após o falecimento de Teodoro, seus filhos do primeiro casamento procuraram Sônia e pediram a ela que entregasse o imóvel, alegando que, como ele não foi adquirido na constância do casamento, a viúva não teria direito sucessório sobre o bem. Errado porque nesse caso aqui ela tem direito sucessório, mas eu nem sei se será isso que vai ser cobrado. Como Sônia era casada com Teodoro pelo regime da comunhão parcial de bens, ela herda apenas os bens adquiridos na constância do casamento. Não, na constância do casamento ela vai ter direito aqui à meação. Como Sônia era casada com Teodoro, ela possui direito de preferência para alugar o imóvel em valor de mercado. Não. Os filhos de Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente é assegurado o direito real de habitação, sim, desde que casado sob o regime... Não, desde que não, pode ser em qualquer regime de casamento. Os filhos de Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. É exatamente aqui o nosso gabarito. Meus amigos, um pouco mais aqui de 30 minutos, mas eu tenho certeza que com essas informações aqui você vai chegar muito bem para poder fazer esse tipo de questão e acertar na sua prova, tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído. Se contribuiu, peço a gentileza de deixar o like e deixar também aqui a informação de que teremos muita coisa boa para a OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase em diversas disciplinas, tá? Um abraço para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.